1 Samuel 28, de 6 e 7. A degradação gradativa de Saul. Vou pensar com você sobre isso. Tudo bem que você possa estar pensando, olha, nós paramos no 24 e já foi para o 28, daqui a pouco eu te explico. 1 Samuel 28, 6 e 7, diz assim a palavra de Deus: consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os servos: há uma mulher em Endor que é médium. Que coisa esquisita, que texto polêmico, que traz muitas contradições, inclusive aos estudiosos da palavra. Hoje eu quero me ater a alguns detalhes apenas aqui, mas na quinta que vem, se você quiser saber do posicionamento do pastor sobre o que nós vamos ler no capítulo 28, você tem que vir na quinta-feira que vem. E nós vamos entender o que de fato aconteceu ali. Mas o que Deus tem para as nossas vidas hoje. Antes de entrar propriamente aí no tema, né, e no texto, eu gostaria de apenas citar o contexto dos capítulos anteriores. Porque nós paramos no 24, tá bom? Nós fizemos o capítulo 24. Então, se você puder aí, volte um pouquinho. Vá lá para o 25. Nós paramos no 24, fomos até o 22. E nós ficamos ali nesse capítulo 24 durante 5 quintas-feiras. 5 quintas-feiras nós ficamos ministrando ali, pensando sobre alguns detalhes do capítulo 24 de 1 Samuel. O capítulo 25 nós já havíamos pensado nele, quando nós tratamos sobre o tema fechando as brechas no relacionamento. Isso foi no dia 2/7 de 2015, 2/7 desse ano, 2 do mês de julho. Quando a gente pensou sobre esse tema, fechando as brechas no relacionamento, nós tocamos no capítulo 25. Porque no capítulo 25, você está com a Bíblia aberta aí, você vai ver a história de Abigail, né? A esposa de Nabal. Quantos lembram daquela meditação, fechando as brechas no relacionamento? Né? A esposa de Nabal, Abigail, né? E o Nabal, ele era um insano, né? Um louco, filho de Belial, está falando aí no capítulo 25. E nós vimos o posicionamento da Abigail, porque o Davi, que estava com seus homens ali perto, né, nas terras de Nabal, onde Nabal muito próspero, muito rico, e aí os homens de Davi ajudavam até a cuidar de tudo aquilo que Nabal havia conquistado, de todas as suas posses, né? E em um determinado momento Davi fala para os seus servos irem até lá e pedir algo, e falar para que o Nabal lhes dê algo, pão, comida, alguma coisa. E aí quando chega e fala, olha, o Davi que está mandando ir, o Davi que mandou que eu viesse até aqui, alguma coisa que estiver em sua mão, dá-nos. E o Nabal ouviu, os servos foram, o Nabal ouviu e disse, eu não sei quem é esse Davi, eu não vou dar nada para Davi. Eu estou parafraseando aqui, capítulo 25, nós vimos isso. E aí os servos voltaram e deram notícia para o Davi. O Davi, quando ouviu, pediu para que o seu servo se preparasse e fosse para lá. E o Davi tinha dito, não vai ficar um homem de Nabal sobre aquela terra. Vão acabar com tudo. Só que dos de Nabal ouviu essa situação toda, viu que o Nabal tinha mandado embora e foi falar com a Abigail, a mulher de Nabal. Porque o Nabal, ele era bronco, difícil. E foi falar, e falou para Abigail, contou. Abigail falou, não, prepara aí, juntou muita alimentação, muita comida, e foi se encontrar com Davi. E se encontrou, né, junto com as que serviam, as mulheres que serviam junto a Abigail, e foi se encontrar com Davi, levando tudo que... E chega lá, ela se prostra e tem uma atitude lá diante de Davi, né? E o Davi não faz o que ele iria fazer, por causa da mulher de Nabal, a Abigail. E nós falamos e pensamos bastante sobre algumas questões, né, de sabedoria que é necessário ter, né, atitudes de sabedoria, né? E quando a Abigail volta, o marido estava bêbado, porque tinha dado uma festa, e diz a narrativa bíblica que era como de rei, e estava bêbado. Então ela não falou nada para ele que iria,
porque ele estava no banquete. Quando volta, ele estava bêbado, ela ficou calada, não disse nada. No outro dia cedo, contou tudo o que tinha acontecido e o que iria acontecer se ela não tivesse intervido nessa situação. O Davi fala que Deus trate com Nabal, agradece a Abigail e fala: ó, que bom que você me livrou de derramar sangue. E aí o Nabal passa uns dias e morre. Aí depois, quando o Davi ficou sabendo que o Nabal tinha morrido, né, diante daquela atitude que Abigail teve, manda chamá-la para ser a sua esposa, né, manda buscá-la para ser sua esposa. Ela de pronto. Agora, só fazendo uma citação, que eu não me lembro se na ocasião fiz, porque enquanto eu estava passando por esses textos hoje, me lembrei. Fui alertado para isso. A diferença de Abigail com Jesus, sumiu o nome da esposa lá, filha de Saul, a primeira esposa de Davi, Mical. A diferença de Abigail e Mical. Porque Abigail, princesa, filha do rei Saul. Quando Saul começa a perseguição, o que acontece? Ela ajuda o Davi a fugir, dá linha na pipa, mas não sai do conforto do reino. Isso nós pensamos. E Abigail? Nabal era rico, Nabal tinha posses. Morre o Nabal, o que acontece? O Davi manda chamar. Abigail ficou desfrutando de tudo aquilo que ela e o esposo falecido tinha conquistado. Abigail vai junto de Davi. Abigail fez aquilo que a Mical deveria ter feito. Independente das circunstâncias, do status que ela teria, princesa como era, filha do rei Saul, no palácio, para ser perseguida a ermo, sem ter aonde repousar. A Mical não agiu assim. E nós pensamos, né, sobre esse tema, fechando as brechas no relacionamento, citamos muitas coisas. Então, no capítulo 25, como nós já falamos bastante desse capítulo, porque esse capítulo ele trata disso, né, dessa questão toda aí do Davi, o Nabal e o posicionamento de Abigail. O capítulo 25 é isso. No capítulo 26, novamente Davi poupa a vida de Saul, né? Um texto assim, bem parecido com o que nós já vimos em outros textos, né? Inclusive no 24, que nós estávamos estudando, que Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul e não fez. No 26 isso acontece de novo, né? De um modo, com algumas diferenças, mas o contexto geral era esse, né? A Davi teve possibilidade de tirar a vida de Saul de novo e não fez. E tira uma casquinha lá no Abner, né? Tira uma casquinha lá, porque ele estava lá, ele tinha que proteger o rei e não o fez. Bom, o 26. No capítulo 27, Davi resolve fugir para a terra dos filisteus. Porque o que Davi pensa no 27? Ele pensa o seguinte: bom, vou fugir, vou lá para a terra dos filisteus. Chegando lá na terra dos filisteus, eu vou ficar por ali. E ficando ali, o Saul não vai me perseguir. Com isso, o Saul vai me deixar em paz. Então eu vou para lá e fico lá na terra dos filisteus. Foi exatamente o que aconteceu. E de fato, foi exatamente isso. O Saul deixou o Davi quieto por um tempo. Não foi lá na terra dos filisteus, no inimigo número 1 de Israel. Deixou o Davi quieto lá. Então isso está no capítulo 27, né? E aí então nós chegamos no capítulo 28, né, de 1 Samuel, que nos seus primeiros versos nós somos informados que os exércitos dos filisteus iriam guerrear contra Israel. E Davi, que servia ao rei Aquis na ocasião, também ajudaria com seus homens aos filisteus. Isso é o contexto aí, né? Agora, não aconteceu, tá bom? O Davi não foi para essa peleja junto com o rei Aquis, junto com os filisteus. Não foi. Por quê? Porque os demais príncipes dos filisteus não quiseram que o Davi fosse junto. E com isso Deus deu um livramento para Davi, para que ele não precisasse guerrear contra o seu próprio povo, né? O Davi tinha se disposto já a ir, mas ele disse, aí os príncipes
dos filisteus disseram, não, você não tem, manda ele de volta. E aí ele questiona com Aquis, Aquis, até quando? Né? Por quê? Qual o motivo? Né? Se eu só tenho te servido e tenho sido, né, tenho agido correto, por que eu não posso ir? E aí, olha, eu sei, Davi, o rei Aquis, né, diz, ou Aquis, não, eu sei disso tudo, mas os príncipes não querem, os demais príncipes do nosso povo, dos filisteus, não querem que você vá. Então, é isso que aconteceu, né? E o Davi acaba não indo. Então, é uma história bonita aí também, né, depois, porque quando eles chegam lá, as mulheres, as crianças, da onde em Ziclag, que era onde o Davi estava com os seus, com as famílias na terra dos filisteus, chamava Ziclag, e o Davi, quando volta então com os seus para a sua casa, vamos pensar assim, lá na terra dos filisteus, ele encontra tudo queimado e ninguém mais lá. E aí os próprios que estavam com Davi começam a colocar a culpa de Davi, né? Davi vai, consulta ao Senhor para saber se ele vai atrás ou não, para pegar aqueles que tinham feito aquilo. E o Senhor dá autorização, né? Davi consulta ao Senhor, dá autorização, e Davi vai e os mata e traz de volta, e nenhum mal havia acontecido para aqueles. Inclusive as duas esposas, mulheres de Davi, havia sido também levada, né? E aí volta todo mundo, né, para Ziclag. Isso aí é uma história bonita também que nós temos aí. Mas eu quero fazer a leitura do capítulo 28 com você, para nos atermos em alguns detalhes, tá bom? Está com a sua Bíblia aberta aí no 28, 1 Samuel 28? Diz assim então, verso 1 em diante: sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Verso 3: já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Desterrado é exterminado, perseguidos, mas nem todos nem todos haviam sido extirpados. Alguns sobraram, tanto é que que nós vamos ver aqui, né? Essa mulher aqui, ela ainda estava viva, né? Então nem todos, certamente os estudiosos concordam, né? Que alguns médios, alguns adivinhadores estavam ainda entre o povo, mas ela tinha um medo terrível. Você vai ver isso aqui na narrativa aqui, né? Na leitura que nós estamos fazendo. O verso 4: ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa, lá no vale de Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Guarda aí o verso 5. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Guarda aí o verso 6. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se, guarda isso aí. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E foi com ele 2 homens, e de noite chegaram à mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou. Ele estava camuflado. A mulher não reconheceu que aquele que estava pedindo isso para ela era o Saul. Ele estava disfarçado. Até então ela não sabia que era o Saul. E ela vai falar para esse homem, que era o Saul, mas ela não sabia, que o rei Saul tinha mandado acabar com todos os médios e adivinhos.
né? É isso que está aí no verso 9. A mulher dizendo: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos. Por que, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Necromancia é consultar os mortos, tá bom? Vamos deixar isso bem claro. Necromancia, consultar os... necro vem de necros, e necros é morto, né? Então, necromancia, consulta aos mortos. Então vamos lá, continuar. Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo sobrevirá. O verso 11. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir, Samuel. Você lembra que começou o capítulo 28, no verso 3, dizendo que Samuel já estava morto, já era morto, né? Então agora o Saul, ele vai a essa médium, né, para tentar falar com Samuel. Necromancia, consultar aquele que já havia morrido, né? Aquele que estava morto, né? Então vamos continuar. Vendo a mulher a Saul, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Agora sim, ficou claro, né? E respondeu-lhe o rei aqui é o Saul: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus, letra minúscula aí, que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus, não ele, Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. O tema é a degradação gradativa de Saul. Então disse Samuel, 16. Olhe, note que você vai lendo aí a narrativa. Pela narrativa bíblica, nós somos tentados, e eu não vou entrar muito no detalhe hoje, porque eu quero fazer isso na quinta-feira que vem. Mas nós somos tentados a pensar que, pela narrativa aqui, é Samuel. Vou fazer um suspense aqui com você. Pela narrativa aqui, o Saul estava falando com o Samuelzão mesmo. Pela narrativa aqui. E tem estudiosos da palavra comentaristas, né? Comentários bíblicos, que afirmam que era o Samuel. Essa minha Bíblia aqui, essa aqui. Não adianta levantar também, não dá para você ver. Nada, já sumiu tudo que estava escrito aqui. Essa aqui, o comentarista diz que era Samuel. Eu não sei quem tem conhecimento aí, o Champlin, que é um comentarista muito conhecido, versículo por versículo, uma enciclopédia, ele diz aqui que era sim Samuel. Mas isso é assunto, se o Senhor permitir, para a próxima quinta-feira. Vamos lá. Nem sei onde eu parei mais. Eu acho que no 15. 16. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio, ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor e não escutaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estarás comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. O Samuel era conhecido como profeta
de que nenhuma palavra que era profetizado por boca dele caía por terra. Tudo que Samuel falava se cumpria, exatamente como Samuel falava. Sabe por quê? Porque Samuel falava da parte de Deus, por isso se cumpria. Será que se cumpriu isso aqui que o Samuel está falando aqui para o Saul? Então, nós vamos ver isso depois, porque depois nós vamos pensar direitinho sobre o que a palavra de Deus nos ensina. 20. De súbito caiu Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel, e faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximou-se de Saul a mulher, e vendo-o assaz perturbado, disse-lhe: eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e arriscando a minha vida, atendi às palavras que me falaste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come, para que tenhas forças e te ponhas a caminho. Porém, ele o recusou e disse: não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram, e atendeu. Levantou-se do chão e se assentou no leito. Tinha a mulher em casa um bezerro cevado, apressou-se e matou, e tomando farinha, a amassou, e a cozeu em bolos asmos. E os trouxe diante de Saul e de seus servos, e comeram. Depois se levantaram e se foram naquela mesma noite. Antes de falarmos aí da cegueira espiritual de Saul e da maioria dos comentaristas bíblicos sobre a consulta aos mortos, eu quero destacar algumas evidências da ausência confirmada de Deus na vida de Saul, que representa, escute, neste contexto, a vida de muitos na sociedade nos nossos dias. Quero pensar com você só e usar aqui as atitudes de Saul, mais uma vez, como uma representatividade do que a maioria das pessoas nos nossos dias estão fazendo. Primeiro ponto que quero destacar com você, o medo. No verso 5, lembra que eu pedi para você segurar aí o verso 5, né? Ficar atento ao verso 5. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Sem Deus é assim. Sem Deus é assim. Sem Deus é assim que as pessoas ficam. O medo toma conta. Deixa eu te falar um negócio. Com Deus, nós sentimos medo? Você eu não sei, mas eu sinto. Eu também sinto medo. Porque eu estou dizendo que sem Deus é assim, e é assim mesmo. O medo toma conta. Com Deus, nós sentimos medo de algumas situações, de alguns diagnósticos, de algumas crises que chegam ao nosso conhecimento. Sentimos medo? Podemos sentir medo, sim. Tememos, mas não somos tomados pelos medos, não somos tomados por essa angústia que aqueles que não têm ao Senhor deixam se levar. O Senhor nos tira desse estado, nos enche do seu Espírito, traz força e ânimo e nos faz contemplar a sua face. E através da presença do Senhor na nossa vida, em meio às adversidades, nós passamos por elas como vencedores. Essa é a diferença. Essa é a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Essa é a diferença quando você vai num velório, daquele que serve a Deus e de quem não serve. Agora, sem Deus não há perspectiva. Sem Deus não há consolo. E sozinho é mais difícil, eu diria quase impossível. Sem Deus, quase impossível. Uma característica de Saul, muito presente na vida daqueles que não estão debaixo dessa graça maravilhosa do nosso Deus, nos nossos dias. Medo. Agora escute, eu e você não somos tomados por esse medo. Podemos ter medo, mas o Senhor nos tira desse estado e nos faz contemplar
e nos faz entender de fato quem somos. E quando nós entendemos de fato quem somos, nós passamos pelas circunstâncias dessa vida entendendo que aqui não é o nosso lugar, aqui é só uma passagem. O Deus que nos chamou é o Deus que nos pega pela mão. Esse é o propósito dele, nos guia pela sua palavra através do seu Espírito Santo. Por isso que nos enche, nos faz contemplar a sua face, nos faz vê-lo. E quando nós contemplamos ao Senhor, as demais coisas dessa terra passam a ser secundárias. Segunda consideração, quero pensar com você, aqui, antes de entrarmos no lado polêmico de tudo isso, que eu acho que nós não vamos entrar hoje. Segunda consideração, busca circunstancial e providencial. Busca circunstancial e providencial. Busca de quê? De Deus? Busca de quê? Das coisas relacionadas a Deus. Olha o que está dizendo aí o verso 6. Por que Saul foi buscar agora a Deus? E depois, quando não obteve resultado naquilo que ele foi buscar, aí ele parte para uma degradação terrível, de fato, na vida dele. Olha o verso 6. Consultou Saul ao Senhor. Bonito, se a gente pega só o verso 6 e coloca, consultou o Saul ao Senhor, muito, que lindo. Muito joia, consultou ao Senhor, fez o que devia de ser feito, glória a Deus por isso, consultou ao Senhor. Olha, será que o Saul aí se regenerou? Será que o Saul mudou? Consultou Saul ao Senhor, porém, o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Ele foi, buscou o Senhor. Urim e Tumim eram pedras, espécie de pedras que os sacerdotes usavam para lançar sortes, e também era através desse Urim e Tumim que os sacerdotes usavam, que o Senhor direcionava também em muitas questões o seu povo, por Urim e Tumim. Então, o Saul aqui consultou ao Senhor, nada, nem os urins responderam nada, e nem os profetas. Então não teve resposta nenhuma. É o que está aí no verso 6. Busca circunstancial e providencial. É impressionante como o Saul aqui nessa passagem representa a mesma maioria das pessoas. Impressionante. Na hora do aperto, e só nesses momentos, é que as pessoas buscam a Deus. É impressionante. Você viu que no 5 o Saul olha o exército dos filisteus e fala assim, e é tomado desse medo, fica aterrorizado. Quando ele vê a situação, porque os príncipes dos filisteus, os exércitos dos filisteus se uniram para essa peleja. Não era só uma representatividade de parte dos filisteus, os exércitos dos filisteus se uniram. Saul vê esse negócio e fala, agora o negócio ficou feio, agora a casa caiu. E aí o Saul resolve então consultar o Senhor. O Saul agora vai consultar o Senhor, porque agora circunstancialmente era necessário. Porque agora eu estou com medo. Agora o negócio ficou estreito demais, agora eu vou ter que buscar o Senhor. Sabe que é mais ou menos, quando caiu as 2 torres gêmeas lá nos Estados Unidos. Foi um tal de gente voltar para a igreja, porque lá os templos estavam ficando abandonados. Hoje eu não sei como é que está, mas os templos estavam ficando abandonados. Aí foi um tal de gente correr para as igrejas de novo, porque toda aquela situação circunstancial, uma busca circunstancial e providencial. Tem gente que vem para a igreja só quando precisa da bênção. Tem gente que quando a situação está complicada no relacionamento é que corre para a igreja. Está errado? Não está nada errado. O problema é a motivação, o problema é viver disso. O problema é fazer essa negociata com Deus como se Deus não conhecesse a nossa vida e o nosso coração. Como é que você acha que era a motivação do Saul? O Saul aí na hora do aperto, foi e buscou ao Senhor, tentou buscar o Senhor. Não tem relacionamento com Deus. Não tem relacionamento. É como se o Senhor fosse uma lâmpada do Aladim, que você vai lá, dá uma esfregadinha,
Sabe o que é dar uma esfregadinha? É vir dar uma oferta, fazer uma oração. Né? Eu vou no culto. Vou no culto. Ir no culto com a motivação errada é dar uma esfregadinha na lâmpada para ver se o gênio sai e me dá o que eu preciso. Irmãos, é isso aí. Como que Saul aqui está representando, né? Essa busca circunstancial e providencial. Não tem relacionamento com Deus. Aliás, excluem Deus de suas vidas. E quando precisa dele, porque é providência, né? Providencial, aí vai e busca. Excluem Deus, não considera Deus, mas na hora do aperto, eu me lembro aqui do Magrão. Quem conheceu o Magrão? Pai do Luquinhas, que vinha aqui, aquele menino. O Magrão, Magrelão, né? Eu me lembro do Magrão. O Magrão está vivo ainda. Eu me lembro do Magrão. O Magrão chegou um sábado aqui, nós estávamos fazendo, não sei o que, acho que ia ter uma peça teatral aqui. Os adolescentes, ia ter alguma coisa aqui. E o Magrão chegou aqui desesperado, chorando. Pastor, meu Deus do céu, me ajuda, pastor, me ajuda, você precisa me ajudar. Um desespero. Falei, não, vem aqui, rapaz, entra aqui, o que está acontecendo? Não, estão querendo me matar, vão me matar. Falei, vai matar você nada, rapaz, o que aconteceu? Não, vamos me matar, eu não fiz nada, pastor, eu juro, eu vou buscar a Deus, eu juro, pastor, eu ajoelhava. Falava, eu vou buscar a Deus, eu não vou sair mais da igreja. Eu olhava para o Magrão assim, falei, o que aconteceu, Magrão? Não, um rapaz lá, ele é boca quente, pastor, ele deixou o carrinho dele na frente da minha casa, carrinho de reciclável, deixou lá na frente da minha casa, e esse carrinho, pastor, sumiu, não sei o que aconteceu. E ele está achando que eu vendi o carrinho dele, e ele falou que vai vir me matar. Nem vou voltar para casa mais, pastor, eu vou morrer. Pastor, me ajuda. Aí ele queria R$150 para pagar o carrinho. É, esse da biqueira mesmo, tá ligado? Aí, eu falei, rapaz, eu tenho cara, mas não sou bobo não, rapaz. Não, mas senão ele vai me matar, pastor, me ajuda, eu vou morrer. E chorava, e ficava de joelho. Falei, Magrão, levanta daí, seu sem vergonha, levanta daí. Que, rapaz, você vai vir para a igreja nada. Você vai passar esse aperto aí, a hora que passou esse aperto, você nem vai lembrar de Deus, rapaz. Você nem vai lembrar de Deus. Você está com... Rapaz, você se cuida, rapaz, que Deus vai te pegar de jeito. Que vou para Deus, vou para a igreja, não vou sair da igreja. Que vai sair da igreja, rapaz? A hora que passar esse negócio aí, você está de conversa fiada comigo, rapaz. E ele falou, pastor, não fala assim comigo, eu estou desesperado. Eu não vou arrumar. Deixa eu ficar aqui na igreja então. Se eu voltar, ele vai me matar. Falei, fica aqui. À noite eu vou levar você para sua casa. Você pode ficar tranquilo, ninguém vai te matar não. Aí ele ficou aí. Antes do culto começar, deu a linha na pipa. Cadê o Magrão na igreja? Cadê? Irmãos, circunstancial. É na hora do desespero. Na hora, né, das coisas quando elas se apertam. O Saul escolheu desobedecer ao Senhor, não ouvindo a voz de Deus. Agora no aperto que é a direção. As pessoas acham que o Deus Todo-Poderoso não nos conhece na intimidade. As pessoas acham que pode. Deixa eu dizer mais, viu? A gente está falando de gente lá fora, eu estou falando de gente dentro da igreja. Gente que cresceu dentro de igreja. Que acha que pode manipular o Senhor, mas Ele está olhando, Ele está me vendo. Ele conhece a minha vida, Ele conhece o secreto, Ele conhece, Ele sabe do que está acontecendo comigo quando ninguém mais está vendo nada, quando não tem ninguém ao seu redor, quando é só você e Ele sabe do que você pensa. Agora olha o porquê o Senhor não respondeu a Saul. Olha por que o Senhor não respondeu a Saul. E por que o Senhor também não responde os que assim o fazem? Será que Saul estava arrependido? Será que Saul estava disposto ao conserto? Qual era de fato a motivação de Saul? Olha o verso 7. A gente leu, né? Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médio para que me encontre com ela e a consulte. E aí os servos disseram onde que tinha um. Lá uma mulher em Endor. Não importa como, eu preciso de ajuda.
Eu busquei ao Senhor, não tenho relacionamento com Ele, excluí Ele, desobedeci, não faço nada do que Ele manda eu fazer, né? A palavra de Deus diz que o Senhor já não abençoava mais, não tinha mais parte com Saul. Saul tinha sido rejeitado pelo Senhor. E aí, no aperto, Saul busca, mas qual era a motivação? Porque se Saul de fato estivesse arrependido, ele não tomava aqui a atitude do verso 7. Então, não importa de que maneira, não importa como, eu preciso de ajuda. Aquele que havia mandado acabar, né, com todos os médios, né, com os adivinhos lá, agora quer consultá-los. Agora vai consultá-los. Onde está o temor a Deus? Onde está o temor a Deus? Irmãos, nós todos somos falhos. Nós todos erramos. Principalmente quando nós fincamos o pé com Cristo e radicalizamos ao lado do Senhor Jesus, muitas coisas podem acontecer. E a gente pode cometer deslizes que, para estes deslizes, existe um nome chamado pecado. A gente pode pisar na bola, dar umas caneladas, sabe? A gente, infelizmente, pensa coisas que não devia, fala coisas que não devia. A gente pode. A gente é falho, a gente é pequeno. Se não for a graça desse Deus, não existe um bom sequer. Deus olhou para esse mundo e não viu um bom, um justo. Fomos justificados, a diferença no justo, Cristo. Por isso que não há mais acusação, porque nós fomos justificados. Agora, irmãos, não dá para brincar com o Senhor. Não dá para pular de paraquedas e querer voltar para o avião. Não vai conseguir. Se a gente está dizendo que nós estamos buscando ao Senhor, o buscamos em toda e qualquer situação. Se nós estamos dizendo que Ele é Senhor da nossa vida, estamos dizendo que Ele é Senhor das nossas vidas em toda e qualquer circunstância. Se nós dizemos que entregamos a nossa vida para Jesus, estamos dizendo que de fato Ele é Senhor. E se Ele é Senhor, que assim seja. Porque o Senhor é quem tem toda a autoridade, é quem nos conduz. É o Senhor a quem nós servimos e não a nós mesmos e as nossas vontades. Embora com esse nosso jeitão, por temor a Deus e por obediência ao Senhor, porque se recebemos a Cristo, o Espírito habita em nós, e se o Espírito habita em nós, nós somos guiados, somos levados por esse Espírito. Quando nós erramos, o Espírito nos exorta, não nos acusa, porque quem acusa é Satanás, mas nos exorta, para não continuar nesse caminho, porque é tempo de conserto, é tempo de reconciliação. Mas na realidade, irmãos, muitas vezes nós fazemos planos, excluímos Deus destes planos, não o consultamos. Quando as coisas não estão como nós havíamos planejado, dentro das nossas limitações, mas achando que somos bons o suficiente, aí, queridos, buscamos ao Senhor. Quando as coisas apertam, quando as situações ficam difíceis, aí buscamos ao Senhor. Que essa não seja a nossa motivação. Que buscar ao Senhor e servi-lo esteja acima daquilo que eu e você possamos viver sobre a face dessa terra, de circunstâncias que podem chegar. Sabe por quê? Porque servindo ao Senhor assim, Ele é que nos faz passar pelas circunstâncias dessa vida, como diz a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Vencedores não pelo conceito desse mundo, mas pelo conceito bíblico. Vencedor em Cristo Jesus. Mais que vencedor porque estamos naquele que nunca perdeu, Jesus Cristo. Porque os homens vencedores podem perder, ou perderam com certeza em algum momento da sua vida. Mas Cristo nunca. Cristo nunca. Então, queridos, olha a degradação de Saul. Olha como é um processo gradativo, né? O Saul, porque ele não vai sair ileso dessa guerra. Final do livro de 1 Samuel, o Saul morre. A gente vai ver isso mais adiante. Tem hora que sai, tem hora que não sai.
sinal lá. E ajuste da frequência. E o Saul, gradativamente, Samuel ungiu Saul. Saul começou bem. Começou a chamar as glórias para si. Começou a levantar memoriais das suas conquistas e não entregando-as ao Senhor. Começou sorrateiramente. Começou achando que ele podia, que ele era o cara. Começou achando que ele conseguia resolver as coisas. Começou desobedecendo ao Senhor. E isso tem nome, se chama pecado. Sorrateiramente. Até chegar num ponto de cometer o que fez. Completamente fora da vontade do Senhor. Necromancia, que é completamente proibido pela palavra de Deus. Olha a degradação, é assim. Irmãos, o pecado não é um bichinho de estimação, que a gente permite que ele fique na nossa vida e a gente vai alimentando, porque é só um bichinho. Ele vai tomar conta, ele vai crescer, e ele vai te levar para a ruína espiritual, para a ruína moral, para a ruína em todas as áreas da sua vida. Então radicaliza com Cristo. Não temos tempo mais de ficar brincando. Temer ao Senhor, temor, é dar reverência a esse Deus, verdadeiramente, e servi-lo com todo o nosso comprometimento, independente das circunstâncias. Amém? Nós vamos ver quem é que apareceu lá para o Saul, o que aconteceu naquela consulta, naquela necromancia. Vamos entender, vamos ver o que a palavra de Deus diz, né, sobre essas coisas. Por isso que não pode estudar um texto isoladamente. Você precisa de ter mais a palavra pela palavra, a Bíblia pela Bíblia, né? Então, se fosse só por esse texto, nós poderíamos chegar ao ponto de pensar, poxa vida, então Deus pode abrir algumas exceções, né? Vamos ver o que a palavra de Deus diz, para ficar definitivamente resolvida essa questão. Quem foi que apareceu ali para Saul? Vamos orar? Você ficou muito tempo sentado, né? Se coloca em pé, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa noite maravilhosa. Te agradecemos por esse tempo em que podemos meditar na Tua Palavra. Deus, alerta-nos a cada dia para que as nossas vidas escondidas em Cristo verdadeiramente glorifiquem e exaltem o Teu nome. Que não sejamos levados, Deus, pelo senso geral de uma sociedade corrompida. Deus, e ter atitudes, Pai, como daqueles que não te servem, Deus, e ser envolvidos por as questões da vida, como aqueles que não têm relacionamento contigo. Deus, livra-nos, Pai, de um relacionamento hipócrita com o Senhor, mas verdadeiramente, Deus, um relacionamento estreito contigo, Pai, aliançado com o Senhor, em temor ao Teu santo e bendito nome, te reverenciando, Deus, e valorizando a Tua palavra, em obediência ao Senhor. Ensina-nos, Pai. Deus, leva-nos a esse ponto, Deus, a este lugar chamado adoração, a esse lugar chamado altar. Leva-nos, Pai, à Tua presença, a contemplar a Tua face. E assim, Deus, diante das circunstâncias difíceis, como aqueles que se relacionam contigo em todos os momentos, nestes difíceis, somos guiados e levados pelo Senhor a cumprir o Teu querer, para que o Teu nome seja exaltado, não a nós, mas ao Teu santo nome, o nome poderoso do Senhor Jesus. E é nesse nome que nós oramos, gratos por essa noite, oramos no nome santo de Jesus. Amém.